Então, o que é que nós vamos fazer? Nos manter escondidos? Não, nós vamos levar a verdade. Somente pela verdade é que as pessoas podem ser salvas, não é? Pois bem, vamos abrir as nossas Bíblias então. Seja muito bem-vindo cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 5, onde nós vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu disse Efésios, aí, acostumado com o domingo, eu abri foi em João. Efésios capítulo 5. E hoje a nossa concentração vai ser nos versículos de 11 a 14. Efésios 5 e 11 diz: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referi é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifestou é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por estar reunidos aqui hoje à noite, diante da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos santificar por meio da Palavra, para que as nossas vidas sejam aquilo que Tu desejas. Nós te suplicamos então estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, quem trouxe o estudo foi o irmão Tiago. Nós terminamos a semana passada com a ideia de que nosso dever é sempre estar procurando agradar a Deus. No versículo 10 diz: provando sempre o que é agradável a Deus. Isso é o que deve nos caracterizar como aqueles que seguem a Cristo. E uma maneira, então, de agradar a Ele é o que nós encontramos no versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Mas antes reprovai-as. Então, vamos esmiuçar um pouco o versículo 11 aqui. Essa palavra cúmplice, cúmplices. O que é que significa isto? Fazer parte de algo, sim. Essa palavra é usada, por exemplo, em Filipenses capítulo 4 e versículo 14, onde Paulo está agradecendo aos filipenses uma oferta generosa que tinham dado para ele, e ele diz: todavia fizestes bem associando-vos. Aqui então é a mesma palavra que aqui em Efésios é traduzida cúmplices, associando-vos na minha tribulação. Então deram um apoio financeiro para Paulo e se tornaram então pessoas que estavam fazendo parte, teriam fruto no ministério dele, pela maneira que participaram, dando generosamente para o sustento dele. Então, aí a palavra tem um sentido bom aqui, e não sejais cúmplices, no sentido mau, mas eu peguei esse versículo para você ter uma ideia do que está falando.
Então, Apocalipse capítulo 8, 18 e versículo 4, também tem esta palavra. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, ou se associando, fazendo companhia no pecado, e para não participardes dos seus flagelos. Quer dizer, você participa dos pecados, Deus diz, vocês vão também, juntamente com isso, colher o que plantaram em termos de frutos e vão colher os seus flagelos. Segundo João, capítulo 1, aliás, só tem um, né? E versículo 11: portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. E aqui, o contexto é que a pessoa está dando apoio à pessoa que está pregando uma doutrina falsa, quando até dá uma recepção, acolhendo a pessoa bem em sua casa, e abençoando quando vai, dar apoio àquela má doutrina. Então, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, é dizer que o crente não deve dar nenhum apoio a outra pessoa, seja financeiro, seja encorajamento, amizade, que dá um apoio ao pecado. Isso não se deve fazer. Eu estive numa reunião de aconselhamento bíblico lá em Brotas no sábado passado, e o pastor preleitor disse, e eu estou citando do jeito que ele diz, tá? Ele diz: nós brasileiros somos cúmplices. Nós damos um conselho a alguém, ou uma tarefa para a pessoa não cumprir, para alguém cumprir aquela tarefa, a pessoa não cumpre, e ele diz: nós simplesmente ignoramos isto. Isto é ser cúmplice. Fechando aspas. Eu não quero ser cúmplice assim do jeito que ele fala, mas a verdade é que eu e a minha esposa, às vezes a gente dá uma tarefa assim e a gente esquece que deu. Então, o que eu estou a dizer é: nos ajude, né? A idade vai dificultando essa parte. Talvez o que a gente tem que fazer é anotar o que cobrou da pessoa, mas eu acho que vocês estão pegando a ideia. Então, Paulo continua dizendo: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E vamos falar um pouco então sobre esta questão de trevas. O único fruto que as trevas produzem produz culpa, produz medo, produz vergonha, corrupção e morte. São estas as coisas que as trevas produzem. Agora, quanto a trevas, nós precisamos voltar para o versículo 8. Alguém lê aí o versículo 8, por favor. Bem alto. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Nota bem, Alessandro, aí diz
outrora ou no passado vocês estavam nas trevas? Não. Eram trevas. Não é simplesmente que estavam lá nas trevas, vocês faziam parte destas trevas. Vocês contribuíam para um ambiente de trevas. Esse outrora está referindo a quando? Sim, passado, mas quando é que cessou? Pois bem, quando Cristo graciosamente nos salvou. Agora, se ele diz, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, nós precisamos perguntar, aqui está sendo um mandamento que está sendo nos dado, como é que a gente aplica isto? Ele está referindo ao quê? Significa, por exemplo, Poliana, que no seu trabalho você não pode trabalhar com uma pessoa que mente, ou não pode trabalhar com pessoas que estão vivendo juntas e sem ser casados? É isso que Deus está falando aqui? Pois bem, olha aí 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo lá está tratando de um problema muito grave na igreja lá em Corinto. Um rapaz vivendo intimamente com a esposa do seu pai, crescia assim, que seria madrasta. E então, 1 Coríntios 5 e 9, Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ele diz: eu já escrevi sobre isso, mas vocês entenderam mal o que eu estava escrevendo. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros de quê? Deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso, o quê? Tem tanto disto que não tinha onde viver. Aí ele explica: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda o quê? Comais. Não sejam cúmplice dos seus pecados. Repreenda-o. Então, você compreendeu aí que o nosso comportamento deve ser diferente, especialmente com a pessoa que professa a fé em Cristo, mas não vive. É uma das coisas que nós precisamos pedir muito do Senhor, discernimento. E quanto mais o tempo se passa, mais eu fico consciente desta necessidade de discernimento. Essa pessoa professa ser uma evangélica, mas não mostra nenhuma vida transformada. Nós precisamos ter muito cuidado de não dar nenhum apoio a isto. Precisamos avisá-la. É possível que provisoriamente esteja pecando, como Davi pecou, coisas graves, mas não permaneceu lá. O texto que nós lemos no início, em João 13:19, o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, não é
uma luz veio ao mundo, mas a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isto é, quando se fala de que amaram as trevas, está falando daquilo que desejavam, daquilo que querem. E por que este apego às trevas? Porque as suas obras eram más. Costuma ser que aquilo que é mal a pessoa faz no escuro ou escondido, não é? É por isso que, sendo que a noite é escura, muitas das coisas más são feitas ali no escuro da noite, para outras pessoas não verem. Nossos dias têm se tornado tão maus que muitas vezes pessoas estão se orgulhando e publicando os seus pecados e tendo orgulho da sua perversão. Então, a luz que veio ao mundo foi Jesus, mas os homens preferem as trevas. São trevas e amam o seu pecado. Ray Comfort, quando ele está evangelizando as pessoas, muitas vezes ele pergunta à pessoa: você está fazendo alguma coisa que lhe leva a rejeitar a ideia de que existe um Deus? E vai junto com esse texto bíblico. A pessoa prefere as trevas justamente por causa do seu amor ao pecado. Se ele diz não, então, dê apoio ao pecado de maneira nenhuma, o restante do versículo diz o que deve fazer. Antes, porém, o quê? Reprovai-as. Então, o contrário de ser cúmplice do pecado de alguém é o quê? Reprovar. Exatamente. Agora, um conselho importante aqui: não ande dizendo, eu não gosto disto, ou aquilo ali está errado. Seja antes um portador da mensagem do Senhor e diga, assim diz o Senhor. E abra a Bíblia, mostra o que Deus diz. Seja um portador da palavra dele. O versículo diz que nós devemos estar reprovando as coisas, mas não é reprovando simplesmente como opinião nossa, que opinião nossa, se é meramente opinião nossa, não vale mais do que a opinião da outra pessoa. Nós precisamos estar comunicando o que o Senhor diz. Agora, tendo dito isto, vamos a Mateus capítulo 18. Mateus 18, e vamos ver umas palavras que Jesus nos deu quanto a como tratar do pecado. Em Mateus 18, versículo 15, ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguido entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Zelo para não fofocar, zelo por não destruir o bom nome de uma pessoa. Ele diz, você na verdade ganha um irmão desta forma. Eu e a Eliana nos
nos alegramos hoje. Ela, no evento do ano passado, encorajou uma mulher muito sofredora. O marido abandonou ela na semana que ela teve um filho que eles planejaram ter, e na semana que o menino nasce, o marido abandona ela. E falou como minha esposa, então, abriu a palavra de Deus e encorajou ela a ser um estudante da palavra. E ela estava dizendo, assim eu fiz. Né? O texto diz, porém, que a gente não deve simplesmente dizer, eu fiz o meu trabalho, eu fui para falar com a pessoa, tá certo que ela não me atendeu, não se arrependeu, não abandonou o seu pecado, mas eu já fiz o que eu devia fazer. E Jesus diz, não, terminou não. Eu sou o Senhor, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Continue. Vá com um pouco mais força, sendo 2 ou 3 pessoas, em vez de só você. E aí terminou o processo? Se não atender, versículo 19 diz, ou 17, diz-o a igreja. E aí, a ideia em termos de diz-o a igreja é relatar o pecado em que a pessoa está vivendo, o que foi feito em termos de correção, mas não resultou em arrependimento e obediência. Então a igreja deve ir à procura de trazer essa pessoa a ser restaurada. E se recusar a ouvir também a igreja, aí diz, considera-o como gentil e publicano, uma pessoa que precisa ser evangelizada. Então, obviamente, então, este texto aqui está falando do seu trato de uma pessoa lá no seu trabalho? Não. Aqui, obviamente, se trata de uma pessoa que está envolvida na igreja. Não vai ser lavado o pecado dele diante da igreja se ele não faz parte da igreja. Eu quero lhes levar a Deuteronômio capítulo 13. Meditando nesse texto hoje, me chamou muita atenção aqui. Deuteronômio capítulo 13. E deixa eu ver se eu posso resumir os versículos de 1 a 11. Deus diz, digamos que venha uma pessoa que diga, como mencionado no versículo 2, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Ele diz, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Isto é, os falsos profetas são mandados num sentido pelo Senhor também? São. Eu não estou dizendo que ele os comissionou e enviou como mensageiro dele. Eu estou dizendo que ele, sendo soberano Deus, ele dá a essas pessoas as oportunidades que querem
por causa do desejo do seu próprio coração, e elas então proclamam as suas mentiras, levando pessoas a se afastarem do Senhor. E isto a fim de provar os verdadeiros, para ver se amam realmente o Senhor, como Ele merece. E aí, pulando um pouco mais para baixo, no versículo 6, diz: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, a esposa, né? Naturalmente incluiria aqui o marido, ou teu amigo que amas como a tua alma te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. O que se deve fazer? Mas essa é pessoa preciosa para mim. Eu amo essa pessoa. Tá certo que está errado, mas vou me calar. É isso que ele vai dizer? Não seja cúmplice. Não se cale. O Senhor sempre merece ser o nosso primeiro amor. Nós precisamos viver para a glória dele. Voltando então a Efésios capítulo 5, nós vamos ocupar menos tempo então nesses últimos 3 versículos. Efésios 5 e 12 diz: porque o que eles fazem ao culto, o só referir é vergonha. Quando você então conversa com alguém reprovando o seu pecado, não precisa entrar em detalhes da perversidade do que estão fazendo, né? Nos detalhes do seu pecado. Deixa bem claro ao que você está se referindo, mas o só referir o que eles fazem no escondido, Paulo diz, é vergonha. A principal maneira que nós devemos então ser luz no meio dessas trevas é o nosso exemplo de vida, né? Nossa rejeição. Eles lá proferem suas imoralidades e você não ri com eles, né? Você se afasta de ouvir essas pornografias, não sendo cúmplice, mas tendo cuidado de deixar claro que você não dá nenhum apoio a estas coisas. Versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando ele fala aqui de luz, se antes ele diz erais trevas, ele está dizendo aqui que a luz aqui é o quê? Essa daqui? Não. É o quê? É os salvos pela graça de Cristo. Sim, é verdade que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas ele também disse em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos luz. Antes a gente era trevas, agora somos luz. É bom lembrar aí que essa luz que nós nos tornamos não tem sua origem em nossa pessoa. Tá? É porque Cristo habita em nós que resplandece essa nova luz. Então, quando diz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, está referindo a gente levar a verdade, a palavra, né, às pessoas. Nós vamos, por meio da palavra, mostrar o padrão de Deus. O padrão de Deus é muito, muito acima do que os homens costumam pensar. Tá? Pensa que nunca matou, mas Jesus diz, Mateus 5:22, que se irou contra o seu irmão, chamou ele de tolo, quebrar o sexto mandamento, não matarás. Acha que porque nunca se relacionou intimamente com uma pessoa que não era seu cônjuge, que nunca adulterou, e Jesus disse, se olhar com intenção impura, já adulterou. O mandamento do Senhor abrange muito mais do que as pessoas costumam pensar. E aí, finalizando com o versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O que isso significa? Levanta-te, ó tu que dormes. Quando é que a gente geralmente dorme? Geralmente é quando está escuro, né? De noite. Então, aqui é uma palavra dirigida aos que estão nas trevas. Esse ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. São mortos não fisicamente, obviamente não pode dar uma palavra dessa para um que está morto, que o morto não tem nenhuma sensibilidade e não pode ouvir. Né? Isso aqui é um chamado àquele que ainda é trevas e vive nas trevas, ama as trevas, ama o seu pecado, e é um chamado a ele então a acordar, a enxergar Cristo. Cristo te iluminará, Cristo fará com que você não seja mais trevas e fará com que você será luz, né, neste mundo. Então, em conclusão, você ainda é trevas, você ainda é trevas e vive nas trevas deste mundo, ou você é luz, não porque você é luz em si mesmo, mas porque Cristo vive em ti. Sua vida demonstra o fruto lá do
versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em quê? Toda bondade, justiça e verdade. Essas são as coisas que caracterizam a sua vida, uma vida que é luz, sendo bondoso para com as pessoas, fazendo o que é reto, o que é justo, sendo um proclamador da verdade. E é isto que o Senhor nos diz aqui. Muito obrigado, ó Pai, então, por este texto, mais uma vez, da Tua preciosa palavra. E, Senhor, que o Senhor possa usá-la, então, em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Nos livra, Senhor, de sermos cúmplices, dando apoio, seja de que tipo for, ao pecado de outras pessoas. Sejam crentes professos, ou seja, sendo mesmo os ímpios, mas que nós tenhamos o discernimento para saber se de fato aquilo que professam de fato são, que vivem essas vidas transformadas. E assim nós te seremos servos fiéis, como tu mereces, ó Pai. E nós rogamos estas coisas, então, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.